Olá, tudo bem? Paz. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você que eu considero muito importante para os nossos dias, para que você e eu entendamos quais são marcas fundamentais para a igreja nesses dias. Uma igreja que consegue compreender que ela está em missão a serviço do reino de Deus. Mas antes eu quero fazer uma oração contigo. Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças por esse tempo de meditação na tua palavra. Pai, que os nossos corações sejam um solo fértil para receber a poderosa semente. Pai, que nós venhamos recebê-la conforme o Senhor está enviando para as nossas vidas nesse vídeo, nessa meditação. Pai, ajuda-nos a compreender a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos resistentes à tua voz, mas que o teu Espírito Santo venha falar conosco. Apesar de mim, Pai, fala conosco, Senhor, por meio dessa meditação. Nós precisamos te ouvir, Senhor, que nós possamos produzir muito fruto para a sua glória e que toda oposição carnal, natural e também espiritual venha cair por terra em nome do Senhor Jesus e que sejamos, ó Pai, transformados pela tua santa e poderosa palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Algo muito importante, interessante, compartilhar com você. Eu compartilhei essa meditação com os irmãos na Igreja Bíblica Cristã em Duque de Caxias, há poucos dias de quando eu gravo esse vídeo, e eu considero importante meditar com você. Atos, no capítulo 20, dá uma pausa, você está assistindo um vídeo, você pode pausar o vídeo, pegar a sua Bíblia e assistir. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia, e acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco II, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Eu havia meditado no capítulo 20, no dia anterior, na véspera de quando eu compartilhei essa meditação com os irmãos na Igreja Bíblica Cristã Duque de Caxias, para os quais eu mando um grande abraço, se os irmãos assistirem. E meditando, muitas coisas importantes saltam aos nossos olhos no capítulo 20. Se você tem acompanhado as meditações bíblicas que eu tenho compartilhado, as reflexões, sobre a meditação, ao menos um versículo de cada capítulo da meditação eu tenho compartilhado em PDF, disponibilizado gratuitamente lá no canal do Telegram, do Você Tem Acesso. Você já viu no primeiro semestre, como agora no segundo, várias reflexões sobre vários ensinamentos nesse capítulo. Mas eu quero me ater especificamente a esses versículos iniciais, versículos que nós lemos, porque algo muito interessante aqui o texto nos revela. Na véspera
de quando eu compartilhei essa meditação. Nós estávamos numa viagem missionária, minha família, junto ao meu pastor e a sua esposa, para quem eu deixo também um grande abraço se assistirem, e na casa de um amado irmão que estava realizando um culto em ação de graças, querendo colocar sua casa à disposição para serviço do reino, para reunir os irmãos, para cultuarem ao Senhor. E naquela madrugada, o culto foi na virada da tarde para a noite, dormimos cedo, não muito tarde, e naquela madrugada o Senhor me acordou com esses versículos na minha mente, especificamente o versículo 4. E o meu coração começou a arder e o Senhor começou a me dar isso que eu quero compartilhar com você aqui. Então, assim que eu levantei de manhã cedo, eu fiz algumas anotações e naquela manhã compartilhei com os irmãos em Duque de Caxias. Por quê? A igreja, as congregações de uma forma geral, no ministério onde eu congrego e sirvo, Igreja Bíblica Cristã, elas têm sido formadas unindo irmãos de diferentes regiões, vindo de diferentes linhas doutrinárias, de diferentes culturas, de diferentes experiências com Deus. Uns são novos convertidos, outros têm mais experiência, alguns servindo na obra, outros não, mas unindo todos no mesmo propósito, numa mesma proposta, numa mesma visão, numa mesma intenção, numa mesma doutrina, que é a doutrina de Cristo, interpretada pelos apóstolos. E fato é que, ao meditar nesses versículos aqui do capítulo 20, eu consigo enxergar claramente pessoas vindas de congregações de diferentes lugares, diferentes cidades e até diferentes regiões, diferentes tempos de caminhada com Deus, mas unidas no mesmo propósito, mesmo de culturas diferentes, experiências diferentes, de caminhada com Deus diferente, conseguindo conviver em harmonia, servindo uns aos outros em amor, enquanto compreendem que estão numa missão. Antes, pessoas que foram alvo do ministério de Paulo, agora eram companheiros de Paulo na missão. E muitas vezes nós nos vemos ao redor de pessoas diferentes de nós, pessoas que até vindas de diferentes ministérios, né? Independente de onde você congregue, pessoas de diferentes tempos de caminhada, pessoas de diferentes culturas, mas todas precisando andar em harmonia, andar numa unidade. Você compreende isso? E eu vejo claramente nessa igreja aqui marcas de uma igreja em missão. Eu digo nessa igreja porque é a igreja apostólica, tá? Eu vejo representada ali em diferentes irmãos de congregações diferentes, de locais diferentes, eu vejo marcas, evidências de uma igreja em missão. Esses irmãos de diferentes locais se uniram numa missão. E é isso que nós precisamos entender. Que mais do que nunca, nesses últimos dias, compreendo assim claramente que estamos sim, por aquilo que a Bíblia mostra, os sinais que têm acontecido, que nós precisamos estar com esse entendimento de peregrinos forasteiros numa missão em harmonia com os irmãos.
Eu vejo, por exemplo, que nessa terceira viagem missionária de Paulo, eu vejo como um ambiente dessa igreja em missão. Eu vejo, por exemplo, uma igreja que enfrentava grande oposição. No versículo 1, na parte A, nós vemos o texto dizendo: "E depois que cessou o alvoroço." Que alvoroço era esse? O que estava acontecendo? O que havia acabado de acontecer para que Lucas registrasse isso aqui no versículo 1 do capítulo 20? O alvoroço, ali o distúrbio, né, na cidade de Éfeso, onde eu falarei mais à frente a respeito, inclusive, quando, por conta da perda do lucro, por conta das peças que os artífices produziam, porque muitas pessoas estavam se convertendo a Cristo, abandonando a idolatria, então menos peças eles vendiam, estavam temerosos com isso. E houve um grande alvoroço por conta do ministério que Paulo exercia naquela cidade. E depois que cessou esse alvoroço lá em Éfeso, foi que Paulo chamou a seus discípulos, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. Então nós vemos que é um ambiente, sim, de oposição. No versículo 3, o texto também diz: "E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia." Então era um ambiente de oposição e nós não devemos estranhar as adversidades pelas quais nós passamos, inclusive se forem oposição, porque existem. A oposição humana e a oposição espiritual, sim, elas são presentes. Mas vejo também como uma das marcas uma das características desse ambiente, dessa igreja em missão, eu vejo o amor. Eu vejo o amor. No mesmo versículo 1, mas vou chamar aqui de parte B, o texto diz que abraçando-o saiu para ir à Macedônia. Em algumas versões, o texto mostra encorajando. Certamente o abraçar encorajou os irmãos, mas o texto fala abraçou mesmo, de abraço. Então, abraçando-os saiu para ir à Macedônia. Vejo o carinho, o amor. Vejo também, no mesmo capítulo 20, mas mais à frente, no versículo 37, quando Paulo havia reunido os anciãos da igreja em Éfeso, da cidade de Éfeso, reuniu-os ali em Mileto, Paulo, na despedida, o texto diz o seguinte: "E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio." Ou seja, eles sabendo que não mais veriam Paulo, Paulo declara ali, e de fato Paulo um pouco depois foi, voltando para Jerusalém, Paulo ele foi preso, eles se entristeceram não pelas palavras duras que Paulo teria usado a eles, não pelo confronto, mas porque não mais veriam o apóstolo. E o texto fala claramente que lançaram-se ao pescoço de Paulo e o beijavam. Era o amor que prevalecia ali. Existia um ambiente de amor. E como nós precisamos resgatar esse ambiente de amor, desse amor ardente uns aos outros. Mas eu vejo também aqui, nesse ambiente, eu vejo que eles prezavam por congregar. No capítulo 20, ainda, no versículo 7, o texto diz que no primeiro dia da semana, essa equipe reunida juntou-se aos irmãos em Troade e estavam ali juntos congregando. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática, que é o discurso, na verdade, a pregação, até meia-noite.
Então, havia ali o congregar. A igreja congregava, os discípulos congregavam. E nós não podemos, nesse tempo que estamos, achar que nós devemos ser diferentes de como era a igreja apostólica, a igreja no primeiro século. Não podemos entender. A igreja é uma só. A igreja ela iniciou, na verdade, eu pessoalmente entendo que a igreja iniciou desde o primeiro salvo que tinha fé e esperança na vinda do Salvador, tá? Desde antes da vinda de Cristo, tá? Porém, vamos dizer assim, a igreja apostólica, ela não mudou. Nós fazemos parte dessa igreja. Apenas ela foi sendo edificada tem sido edificada com outras pedras vivas que têm nascido e se rendido a Cristo ao longo dos séculos. É importante entender que nós não somos uma espécie avançada de igreja, um tipo avançado de igreja, não. Mas nós somos essa mesma igreja, só que com outras pessoas que foram ajuntadas ali nessa edificação, postas nessa edificação, outras pedras vivas. Então, é importante nós entendermos a importância, a urgência, como é poderoso, forte, é fundamental para a nossa fé nós congregarmos com os nossos irmãos. Não existe isso de caminhar sozinho. Você está entendendo? Não existe isso. Nós precisamos entender a importância de congregarmos. Eu vejo também como parte desse ambiente da igreja a obediência. Claramente no versículo 3, olha o que o texto diz. Nós, porém, subindo antes ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Eles estavam em obediência a Paulo. E como muitas vezes, nesse tempo, nós não queremos obedecer àqueles que estão com a responsabilidade de pastorear as nossas vidas. Como muitas vezes as pessoas têm questionado a autoridade pastoral, a autoridade na palavra, né? Tem questionado isso. É claro que não é uma obediência cega, em que se o teu pastor te direcionar a algo que você sabe que é pecado, que confronta a palavra, que você vai fazer. Óbvio que não, existe o limite. O limite é você ferir a Deus, a santidade de Deus, ferir a palavra. Então, tem esse limite, é óbvio. Mas quantas vezes nós não deixamos de obedecer simplesmente porque, não quero obedecer, não concordo, sabe? Não está precisando amadurecer. Você, eu, nós precisamos amadurecer e sermos obedientes àqueles que Deus tem colocado para pastorearem a nossa vida. Eu vejo também um ambiente de forte exposição da palavra. Por quê? No versículo 2, na parte B, o texto fala que exortando-os com muitas palavras veio a Grécia. O que seria se exortar com muitas palavras? Pregar com muitas palavras, de forma diferente. Então, o ambiente de pregação, versículo 7, na parte B, o texto fala que Paulo ali entrou, ele falava com eles e prolongou o discurso até a meia-noite. Ou seja, era uma palavra extensa. Versículo 9. E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E depois, no versículo 11, e subindo e partindo o pão,
e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada e assim partiu. Então, no versículo 7, nós vemos que Paulo prolongou, o texto fala, prolongou até meia-noite. Se o texto fala que prolongou, é sinal de que Paulo não começou às 11 e prolongou até meia-noite. Certamente não, começou antes, bem antes da meia-noite, para que tivesse sido prolongado, estar definido que foi prolongado até meia-noite, ok? E especificamente no versículo 9 fala que foi durante um extenso discurso de Paulo que o jovem caiu. Foi um extenso discurso realmente. Só que depois, o texto diz que o jovem cai, morre, Paulo vai até ele, inclina sobre ele, abraça, e depois ele sobe, ministra ali a ceia do Senhor, partindo do pão, no versículo 11, e os discípulos comem, e ainda lhes falou largamente até a alvorada. Digamos que se até meia-noite foi quando o jovem caiu. Na meia-noite o jovem caiu. Dele ter caído, Paulo ter levantado, ter subido de volta, partir do pão, ceia do Senhor. Coloca aí mais uma hora, mais ou menos, talvez. Uma hora é alguma coisa. Olha que interessante. Pelo menos de uma e meia, duas talvez no máximo, até a alvorada, até o amanhecer, o quê? Às 5 da manhã? Vou colocar nem 6, mas vou colocar 5. No mínimo 3 horas e alguma coisa. E havia prolongado até a meia-noite anteriormente, coloca pelo menos aí mais umas 2 horas, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 5 horas de pregação. No mínimo. No mínimo. Então nós vemos que era um ambiente de exposição da palavra. E não é verdade que hoje os cultos estão bem rasos de pregação? Canta, canta, louva, canta, diversas apresentações e tantas coisas que se inventam, oportunidades e pouco tempo para a palavra de Deus. Não é verdade que isso tem acontecido? Então o ambiente dessa igreja que compreende que está em missão envolve um ambiente de muita exposição da palavra de Deus. Só que eu enxergo nessa diversidade desses irmãos, da origem desses irmãos, marcas de uma igreja em missão, com as características de cada um. Por exemplo, quando nós vemos aqui no versículo 4, que tem Sópater de Bereia, eu vejo algo aqui sobre a igreja de Bereia, representada por Sópater, em que podemos enxergar características de uma igreja que amava a palavra de Deus. Atos 17, a partir do versículo 10, nós conseguimos enxergar características, essa característica dessa igreja. Diz assim a palavra de Deus. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Era costume de Paulo. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então, Paulo, como era de costume, ia à sinagoga. Indo à sinagoga ali em Bereia, disputava com eles. Só que o texto fala que esses irmãos foram mais nobres que os de Tessalônica, falaremos dela já, porque eles receberam a palavra, a palavra foi pregada da mesma forma, porém eles receberam de forma diferente, eles foram mais nobres, porque eles receberam a palavra
de bom grado. De bom grado. E como é que isso se dava? Examinando cada dia nas Escrituras. Na sinagoga, quando que acontecia a leitura, o estudo das Escrituras? Aos sábados. Mas quando que os bereanos examinavam a Escritura? Cada dia. Ouvia a pregação no sábado, mas meditava na palavra todos os dias. Não meditavam na palavra só no dia que ouviram a pregação e o estudo, mas todos os dias eles estavam continuamente meditando na palavra. Você entendeu a diferença? Isso é característica de quem ama a palavra de Deus. Todo dia está meditando na palavra. E os servos de Deus em nossos dias não amam a palavra de Deus. Não amam, não meditam, não mergulham na palavra, não leem e meditam na palavra todos os dias, desprezam a palavra de Deus. Muitos nunca leram os evangelhos. Talvez não tenham lido nenhum dos evangelhos por inteiro. Não conhecem as cartas, não conhecem o livro de Atos, não conhecem aquilo que é a doutrina de Cristo interpretada pelos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, a doutrina apostólica. Não conhecem. Não conhecem os ensinos de Cristo. Não compreendem o Evangelho. Por quê? Porque não leem a palavra. Simples assim. O que conhece, talvez, são histórias, geralmente no Antigo Testamento, e sempre para trazer uma aplicação de buscar alguma bênção de Deus. Mas não conhece que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse está narrando a história da redenção, cujo Redentor é o Senhor Jesus Cristo. Não ama a palavra. Não lê a palavra, não tem a Bíblia marcada. Sabe? Não tem como. Não tem como nós dizermos que somos de Cristo, que amamos ao Senhor e não amarmos a palavra, porque Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra, ele é o verbo. Quem não ama a palavra não ama o Senhor. É simples assim, é simples assim, é simples assim. Nós precisamos entender isso. Acorda para a vida. Não adianta, eu não tenho como te obrigar a você amar a palavra, mas eu estou aqui para te incentivar, para te encorajar, para te despertar, para te alertar. Acorda. Acorda. Ame a palavra de Deus. Vemos também aqui, em segundo, a igreja, nessa diversidade de irmãos, representada a igreja de Tessalônica por Aristarco e Segundo. E que igreja é essa? Ainda em Atos 17, nós vemos o seguinte, versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. O que acontecia aqui? Irmãos que foram
sofriam perseguição. Paulo sofreu perseguição enquanto expunha o evangelho e discipulava aqueles irmãos. E claramente nós vemos lá em 1 aos Tessalonicenses, se você puder abrir, abra por favor comigo, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu tenho meditado a respeito dessa epístola na série sobre o discipulado cristão, tratando sobre como um discipulador deve conduzir alguém a Cristo e fortalecê-lo na fé. E o texto diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então veja como característica dessa igreja, que foi uma igreja modelo, já vou comentar com você já no texto aqui, que eles eram uma igreja que estava firmada no Pai e em Cristo. Nós precisamos ter como característica, evidência, marca de uma igreja em missão, o entendimento de que nós estamos em Deus. Deus é o nosso fundamento, Cristo é o fundamento, não há outro fundamento. Nós precisamos estar em Cristo, esse é o fundamento. E muitas vezes nós estamos querendo fundamentar a nossa caminhada em outras coisas, na denominação, no pastor, no estudo, no livro que lemos, no curso que fizemos, na atividade ministerial que exercemos, no prédio onde nós nos reunimos. Você está entendendo? Nas pessoas que se achegam, que parecem ser fruto, né, do trabalho, e queremos fundamentar a nossa vida espiritual em algo ou em pessoas diferentes que não sejam o Senhor. Então, nós precisamos estar fundamentados e enraizados em Cristo. Continuando o texto. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. É uma fé operosa, ok? Não é uma fé teórica, mas é uma fé operosa, obra da vossa fé, obras que resultam da fé, do trabalho do amor. É um amor prático que trabalha, você compreende? E da perseverança da esperança, uma esperança viva em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Como é que Paulo pregava, né? E em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito, com alegria do Espírito. Ou seja, ouviram a pregação com muita tribulação, lembra? Vimos lá em Atos 17, perseguidos. Mas eram irmãos que ficavam cabisbaixos pela perseguição? Não, eram irmãos que se alegravam no Espírito. Irmãos que glorificavam a Deus porque estavam sendo perseguidos. E isso precisa queimar em mim e em você, e saber que quando, por exemplo, a grande tribulação vier, e eu creio sim que a igreja passará pela grande tribulação, nós precisamos estar cheios de Deus, alegrando-nos pela perseguição. Vai doer. É complicado, é difícil, é provação. Sim, mas isso precisa nos alegrar. Jesus nos orientou a respeito disso. E nós não podemos esquecer de algo, querido. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, existe parte da igreja que está sendo perseguida, chamada igreja perseguida. Não se engane. Há milhões, centenas de milhões
de irmãos que estão sendo perseguidos no mundo. Não se engane. Mas haverá um dia que nós seremos odiados de todas as nações. Hoje nós já encontramos uma sociedade que se opõe a nós, que persegue a nossa fé. Aqui no país, no Brasil, você vê isso claramente. Você vê isso claramente. E fora do Brasil também. Então não se engane, a perseguição ela já existe, ela se intensificará, ela será extremada porque nos odiarão de todas as nações. Mas que nos alegremos no Espírito, em saber que se estivermos sendo perseguidos por amor a Cristo, ao Evangelho, isso significa que os nossos nomes estão arrolados lá nas regiões celestiais. Isso indica que, de fato, Cristo vive em nós. Você compreende isso? Continuando o texto. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Nós precisamos ser modelo, exemplo para os irmãos. Quantas vezes hoje em dia a igreja, o crente se exime da responsabilidade? Olha, não olha para mim não, olha para Jesus. Ah, não olha para mim não, você tem que olhar para Jesus. É claro que eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Mas nós, você, precisamos sim ter irmãos referenciais a quem nós nos espelharmos, sabe? Irmãos que sejam imitadores de Cristo. Você precisa ser um imitador de Cristo, você precisa ser um discípulo genuíno de Cristo. E as pessoas precisam olhar para você e te enxergarem um bom referencial, darem bom testemunho de você. Você precisa ser exemplo. Você precisa sim ser exemplo. Claro que precisa. E esses irmãos aqui foram exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia nas outras regiões, você compreende? Porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Esses irmãos foram irmãos que pregavam a palavra de Deus, e o termo aqui no grego, como está traduzido aqui, porque soou, é o termo usado para o retombar de uma trombeta. Então, vou parafrasear, esses irmãos estavam trombeteando a palavra de Deus, eles eram trombeta de Deus na proclamação do Evangelho. Nós precisamos compartilhar a palavra. O campo está aberto, querido. A internet está aí à nossa frente. Nós precisamos pregar o Evangelho e ensinar a palavra de Deus. Precisamos. Sabe, não dá para você guardar para si, se alimentando, engordando espiritualmente, se enchendo, se inchando, se inflando de conhecimento e você não extravasa, você não transborda desse conhecimento para a edificação das pessoas. Você precisa fazer soar a palavra de Deus através da sua vida. Continuando o texto. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Conversão genuína, conversão genuína. Eles abandonaram o pecado para servir a Deus. Conversão genuína. Eu não era um convertido a Cristo. Você está aqui no canal, você sabe disso. Não quero repetir, para não alongar aqui a meditação. Mas você sabe que eu não era um discípulo de Cristo, não era convertido a Cristo. Eu não era, mesmo com exercendo funções ministeriais, sabe? Tendo responsabilidades, eu não era de fato convertido a Cristo. Por quê? Porque eu não me importava muito de permanecer na prática do pecado. Eu sempre achava que Deus estava aliviando o peso sobre mim, né, do pecado. Era como se, Deus não se importa, eu pequei aqui, pedi perdão, ele vai me perdoar. E eu não me importava muitas vezes. Por vezes até tentava parar, mas não conseguia.
mas muitas vezes não doía. Eu ficava com um remorso aqui, uma culpa dali e vida que seguia. Então, é que esses irmãos se converteram de verdade para servirem a Deus. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa se converter genuinamente a Cristo. Você precisa se converter a Cristo. O texto continua: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da era futura. Aqueles irmãos tinham a esperança na eternidade. Aqueles irmãos tinham a esperança na eternidade. Tanto é que na primeira epístola e na segunda, Paulo ele traz um ajuste no entendimento escatológico daqueles irmãos, de tanto que aqueles irmãos esperavam a vinda de Jesus. Então nós precisamos ter como marcas na nossa vida, como uma igreja em missão nesses últimos dias, essa marca aqui de que temos o foco na eternidade. Pés e mãos aqui na terra, mas o coração e a mente na eternidade. Muito em breve o Senhor virá com grande poder e glória buscar a mim e a você. Se nós estivermos em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, ok? Se nós estivermos em Cristo. Jesus é o caminho. Se nós estivermos no Senhor Jesus. Agora, se você não ama a vinda do Senhor, você não é de Cristo. Você consegue compreender? Se você não ama, Paulo, na segunda epístola a Timóteo, quando ele sabia que ele seria oferecido como oferta de libação, seria decapitado, ele diz que, desde agora, a coroa da justiça já estava reservada pelo Senhor para ele, Paulo, e para todos que amassem a vinda do Senhor. Então, para quem que é a coroa da justiça? É para aquele que se diz de Cristo? Não. É para aquele que de fato está em Cristo e ama a vinda do Senhor, que espera em Cristo. Você compreende? Que crê de verdade em Cristo, que de verdade tem um compromisso com Ele, sabe? Que confia completamente nele para sua salvação e por isso ama a sua vinda. Mas quem não ama Jesus, não ama a sua vinda. Se não ama a sua vinda, não ama Jesus. Não ama Jesus. Não ama, não ama. E aí, será que essa marca não tem faltado? Não. Por que será que pouco se prega sobre a volta de Cristo? Fala para mim. Por quê? Você como pregador, por que você pouco prega sobre a volta de Cristo? Como professor, por que você compartilha pouco? Por que na sua igreja, se você não prega nem ensina, por que tem poucas pregações e ensinamentos a respeito da volta de Cristo? Ou não está na Bíblia essa doutrina de que Cristo vai voltar. Ou não temos essa esperança da vida eterna. Agora, ainda que você diga o seguinte: não, Jesus não vai voltar agora não. Você sabe quando você vai se encontrar com o Senhor? Você sabe qual é o último dia da sua vida? Eu sei se eu vou conseguir terminar de gravar aqui essa meditação. Não sei. Eu não sei se agora é o fim da minha vida aqui nessa terra. Eu não sei. Você sabe? Eu não sei. Então, nós precisamos ter essa marca de amarmos a vinda do Senhor como uma igreja em missão. Eu vejo também, ainda em Atos 20, no capítulo 4, eu vejo a palavra de Deus nos mostrando algo importante, continuando a falar a respeito de Gaio de Derbe. Eu vejo a igreja de Derbe representada por Gaio, uma igreja que foi formada pela pregação do Evangelho. Por quê?
Antes, no capítulo 14, a partir do versículo 19, diz assim a palavra: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Notou como foram feitos muitos discípulos, versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. É pela pregação do evangelho. É pela pregação do evangelho. A pregação do genuíno evangelho, o evangelho bíblico. Não é o pragmatismo, não é fazer aquilo que dá certo para atrair, para influenciar, para fixar, para agradar. Pelo amor de Deus, é o evangelho, acorda para a vida. Não são os eventos, sabe? Não é o movimentar da igreja, não são os departamentos, ministérios na congregação, na igreja local. Não, acorda! Não é boa música, não é bom ambiente, não é bom clima. Tudo isso é importante, ter uma boa execução do louvor, sabe? Bem tocado, bem cantado. Um ambiente que as pessoas possam sentar confortavelmente, ter ali a ventilação, uma refrigeração, terem água, álcool gel disponível, né, em todos os lugares nesse tempo que nós vivemos. Tudo isso é muito importante. Iluminação, para que se enxergue o ambiente, sabe? Tudo isso é muito importante, porém, nós não podemos usar de meios para fazermos discípulos. É pelo Evangelho. É pelo Evangelho. Às vezes, na tarefa da evangelização, eu já vi e já fiz também. Lamentavelmente. Olha, vai lá na igreja, você vai ouvir uma palavra que vai tratar com isso que você está sentindo agora, que você está ferido. Sabe, isso não é evangelizar, não é evangelizar, não é evangelizar. Não é. Quantas oportunidades eu não perdi de compartilhar o evangelho querendo colocar um remedinho na ferida da pessoa. Se a maior ferida que a pessoa tinha era na sua alma, era o pecado que a separava de Deus. Era o pecado. E o remédio para a cura dessa ferida é Jesus Cristo. É a mensagem do Evangelho. É a boa nova. E nós nos enganamos. A igreja está no melhor momento. Nunca se teve tanta multidão de pessoas. Que avivamento. Que avivamento que? De pessoas vazias de Deus, mergulhadas na prática do pecado, que dão mau testemunho, que mais se parecem com o mundo. Que absurdo, sabe? Evangelho que confronta, que prega a realidade do pecado, do cair do homem, que prega que Deus enviou o seu Filho por amor, não quis que ficasse dessa forma, mas Ele nos amou primeiro, provando o seu amor, enviando Jesus a morrer na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Deus construir, elaborar um plano desde a fundação do mundo para salvar a mim e a você. Você compreende? E trazer essa narrativa
Em toda a palavra, desde Gênesis, a narrativa trazendo, mostrando que Jesus viria para nossa redenção, mostrando o desejo de Deus de nos salvar pela fé no seu Filho. Uma pregação que nos chama a andarmos em santidade, a praticarmos a justiça. Uma mensagem que nos mostra que existe um porvir, que não é só aqui nessa terra, que mostra que o Senhor quer para sempre estar conosco, mas que Ele estará com quem o ama. Quem não ama já está condenado por causa dos pecados que ofendem a Deus. Uma mensagem que anuncia a graça, sabe, que gera em nós a alegria de nós termos recebido esse presente maravilhoso de um Deus que nos amou tanto, que estava na cruz, no seu Filho Jesus, nos reconciliando com Ele. Então, está faltando essa mensagem. Está faltando, está faltando, está faltando. Talvez de fato você ainda não seja de Cristo. Talvez de fato você ainda não seja de Cristo. Não endureça o seu coração. Não negue o chamado do Espírito Santo, te chamando à fé em Jesus. A você crer nele, que ele veio para a sua salvação, que o Filho de Deus veio para te salvar, de que você precisa confiar nele completamente, não em você, não nas suas obras, não na igreja onde você congrega, não no seu pastor, não no que você faz, nem para o reino de Deus, mas confiar em Cristo como teu Salvador, se comprometendo, se compromissando com Ele a viver os seus ensinamentos. Ele é o Senhor, você é o servo, você obedece. Está faltando o Evangelho. Essa precisa ser uma marca da igreja em missão. A igreja nesse dia precisa ser uma igreja que é formada pela exposição do Evangelho bíblico, que não esconde a realidade da condenação eterna para aqueles que não estão em Cristo, que não esconde a realidade que muito em breve Jesus virá buscar a sua igreja e que a ira de Deus será derramada sobre aqueles que o rejeitaram. Não despreze esse presente maravilhoso, o dom gratuito, de graça, pela fé que nós temos da salvação que há em Cristo Jesus. Não despreze isso na sua vida e não deixe de anunciar essa verdade. Nós precisamos ser essa igreja que tem essa marca da pregação do Evangelho bíblico. Nós vemos um quarto personagem em Mateus, em Atos capítulo 20, versículo 4, que é de Timóteo. Timóteo, Atos no capítulo 16, versículo 1 a 3, nós vemos o seguinte: E chegou a Derbe e Listra, na viagem de Paulo. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Ou seja, Timóteo era alguém que estava ali e recebia um bom testemunho dos irmãos. Os irmãos davam um bom testemunho sobre ele. O texto fala que Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Timóteo era alguém que dava bom testemunho. Bom testemunho. Será que você e eu temos dado bom testemunho? Será que as pessoas podem agir dentro, né, da nossa comunidade de fé, da nossa congregação, da nossa igreja,
Será que a nossa vida de igreja traz como evidência esse bom testemunho? Será que a nossa vida familiar traz como evidência esse bom testemunho? Será que a nossa vida no nosso bairro, no meio dos vizinhos, traz esse bom testemunho? Na escola, na faculdade, no trabalho? Será? 2 Timóteo, capítulo 1, importante. Nessa segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo ele fala algo interessante que é importante você acompanhar comigo no capítulo 1, dos versículos 1 a 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Filho na fé de Paulo. Dou graças a Deus, a quem Deus dos meus antepassados sirva com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, Paulo dizendo que orava constantemente, fazendo memória de Timóteo nas suas orações, lembrando do que? Lembrando das lágrimas. Lágrimas de Timóteo alegravam Paulo. Eram lágrimas de tristeza. Eu tô triste. Lágrimas porque ficava alguns momentos longe do apóstolo Paulo. Eu conjecturo, conjectura, tá? Mas pelo texto aqui, continuação do versículo 5, é de que trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Então eu creio que de fato Timóteo era alguém, para que Paulo mencionasse isso na carta, escrevendo a Timóteo, certamente para mim, Timóteo era alguém quebrantado. Quebrantado. Será que você e eu temos sido quebrantados diante do Senhor? Talvez Timóteo fosse aquele que no momento da oração, lá com os irmãos, fosse o irmão que se derramasse em lágrimas, se derramasse, sabe, de alma, naquele momento de oração, aquela oração quebrantada. Não aquela oração robótica, engessada, mas uma oração quebrantada. Talvez na hora do louvor, no culto, na reunião lá dos irmãos, Timóteo fosse aquele, sabe, que louvasse ao Senhor, que levantasse as mãos, que rendesse o seu coração e talvez as lágrimas rolassem. Talvez Timóteo fosse aquele que na hora da pregação da palavra era aquele que era confrontado nos seus pecados e as lágrimas rolavam porque o Espírito Santo revelava a ele onde ele estava pecando. Talvez Timóteo fosse aquele que na pregação dele mesmo, Timóteo fosse aquele que pregasse com o coração e quebrantado, as lágrimas rolavam. E o texto continua, né? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, alguém que tinha uma fé sincera. Era evidente esse caminhar com Cristo na vida dele. E detalhe, ele era alguém que foi discipulado pela sua família. Por quê? Uma fé que habitou na avó, Lloyd, e na mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. E quando eu vejo mais à frente, no capítulo 3, quando ele diz assim, versículo 13: Mas os homens maus enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice. Então, se é desde a meninice, com quem que ele aprendeu as Escrituras? Com a família. Então eu enxergo também além de ser a importância de sermos quebrantados, de uma fé sincera, não hipócrita,
vai para o culto em hipocrisia, faz a obra em hipocrisia, medita na palavra em hipocrisia, ora em hipocrisia, louva em hipocrisia, sabe? Vive longe do pecado em hipocrisia, faz boas obras em hipocrisia, entendeu? Não, uma fé sincera, ok? É importante isso, não hipocrisia. Mas além disso, alguém discipulado na família. E hoje, numa boa, na realidade, os crentes não discipulam os seus filhos. Os crentes não discipulam os seus filhos. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Não ensinam a criança no caminho, ou seja, enquanto estão no caminho, vão ensinando a caminhar. Não tem feito isso. Tem terceirizado para as professoras, professores do trabalho das crianças na igreja, agora com o advento da internet, para os canais no YouTube, para os sites de ministérios infantis, e não tem formado os seus filhos na fé. Essa é uma triste realidade. E não podemos descuidar disso, porque é responsabilidade nossa formarmos nossos filhos no Senhor. Então eu vejo que Timóteo foi alguém formado no Senhor. Só que além do ser formado, eu enxergo aqui, sabendo de quem o tens aprendido, que veja também no início sábio das Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então eu vejo aqui que Timóteo já tinha recebido a palavra. Ele deveria permanecer nessa palavra. Então é alguém, uma outra marca para a igreja em missão, nesses dias, é ela compreender que precisa guardar a palavra. A palavra precisa estar guardada aqui, ó, no nosso coração, ok? E, em último, eu vejo Tíquico e Trófimo da Ásia, Atos 24. Tíquico e Trófimo da Ásia. E eu vejo Tíquico e Trófimo lá na igreja em Éfeso, Atos capítulo 18. Interessante nós vermos algo sobre essa igreja aqui, algumas coisas rapidamente, porque aprendemos algumas características importantes. Atos 18, a partir do versículo 18, diz assim a palavra de Deus. E Paulo, ficando ainda ali, muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Sincreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Antes, se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Depois, no capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim a palavra: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento,
dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram todos uns 12 homens. A igreja precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que não despreza a importância do batismo no Espírito Santo, do revestimento de poder, do revestimento do alto. Precisamos ser uma igreja que não despreza isso. E daqueles que já foram batizados no Espírito Santo, estão continuamente sendo cheios do Espírito Santo. Porque quanto mais cheios do Espírito Santo, mais avivados seremos, mais fortalecidos em meio às perseguições, em meio às adversidades, mais capacitados, habilitados para fazer a obra, para cumprir a missão de fazer discípulos. Mais nós daremos bom testemunho, mais a nossa vida será controlada pelo Senhor, menos pecaremos, cada vez menos. Nossos membros que faziam coisas erradas, controlados pelo Espírito Santo, estando lá cheios do Espírito Santo, eles passarão a fazer o que é o certo. Você compreende? Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Continuando o texto. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Interessante notar que quem fazia as maravilhas? Deus, mas Paulo era apenas um vaso de barro nas mãos do Senhor. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, os espíritos malignos saíam. Uma igreja liberta. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório, e todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então eu vejo aqui uma igreja que andava em temor do Senhor, temeu o Senhor, mas também uma igreja que conhecia a realidade da batalha invisível, da batalha espiritual. Não ignorava isso, tinha consciência disso. E uma igreja liberta também. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos, uma igreja que confessava os seus pecados. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço acharam que montava a 50.000 peças de prata. Isso dá um dinheiro astronômico, eu já fiz essa conta, só não anotei aqui, mas já tinha feito uma pregação alguns anos atrás. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja liberta, que temia o Senhor, conhecia a realidade da batalha espiritual, que abandonava a idolatria, não era dominada por idolatria. Precisamos abandonar os ídolos do nosso coração. Talvez não seja uma estatueta, mas talvez seja uma pessoa, uma prática, um bem, um emprego,
um status, uma posição, uma honraria. Tudo isso pode ser ídolo no seu coração. Um familiar, o teu ministério. Você está entendendo? E uma igreja também, que confessa os seus pecados. Todos eles foram alcançados pela graça de Deus, por meio da exposição do Evangelho genuíno. E eu vejo isso em Atos 20, no versículo 1, quando o texto diz que Paulo chamou a si os discípulos. Não está falando especificamente desses discípulos, mas eles também eram dos discípulos. No versículo 7 diz que no primeiro dia da semana lá entrou eles, ajuntando-se os discípulos. Como então ser uma igreja com essas marcas? Como ter essas marcas de uma igreja em missão? Marcas da igreja apostólica. É nós sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. E eu encerro essa meditação convidando você a... Eu deixo aqui, ou vou deixar no card, né? Aqui em cima no vídeo. Deixarei também no comentário em destaque na descrição o link de uma playlist de vídeos do curso Discípulos de Cristo, que o meu pastor Alan Capriles tem gravado com meditações bíblicas, preparando-nos a sermos verdadeiros discípulos de Cristo, que é o que mais importa para a nossa vida. É nós de verdade servirmos ao Senhor. De verdade. De verdade. E não nos distrairmos com tanta coisa que nada tem a ver com nós sermos verdadeiros cristãos. Nós precisamos ter essas marcas de uma igreja em missão, como verdadeiros discípulos de Cristo. Amém? Pai, que essa palavra fique selada no coração de cada um que ouviu. De cada um que ouviu. Que produza muito fruto em nossos corações, para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. Ajuda-nos a termos essas marcas e vivermos nesse ambiente. E vivermos nesse ambiente para a glória do Teu nome. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso